há uma divisão que nos ajuda a entender melhor os carismas. Eles podem ser classificados em carismas da palavra, que é o dom de línguas, a interpretação das línguas e a profecia. Os dons do conhecimento, que é o dom de ciência, sabedoria e discernimento dos espíritos. E o carisma da ação, que é fé, cura e milagres. Vamos conhecer um pouquinho a respeito do carisma da fé, um pouco diferente daquilo que nós chamamos de dom da fé. É claro que a fé é uma só, não é? E fé é dom de Deus. Então, quando alguém pergunta assim, o que é que eu preciso fazer para eu ter mais fé? Em primeiro lugar, peça a Deus. Porque se é dom, para recebermos, a única coisa que nós podemos fazer é pedir. Pedir e abrir o coração, não é? Porque não adianta a gente fazer um pedido da boca para fora. Uma das grandes reclamações que Jesus fazia a respeito dos fariseus era isso. Ele dizia, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, havia uma palavra que era diferente do sentimento que estava dentro da pessoa. Não adianta nós pedirmos a graça da fé, o dom da fé, se dentro de nós não há uma disposição verdadeiramente para vivê-la. E uma vez que nós recebemos esse dom, e Deus nos dá, nós devemos praticá-lo, porque a gente cresce na fé. A gente aumenta a nossa fé a partir do exercício. A palavra de Deus nos diz que o justo vive da fé. Vive porque ela faz parte do dia a dia dele. Ele vai caminhando na fé, ele progride passo a passo nessa mesma fé, não é? Nós temos a fé teologal, que é aquela que nos ajuda a acreditar nas verdades reveladas. Nós temos a fé virtude, que é aquela que nos mantém fiéis a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, não é? Nós podemos dizer que é uma fé fidelidade, que nos mantém unidos ao Senhor. Nós temos a fé carismática. A fé carismática é uma certeza a respeito daquilo que nós não vemos. Não é? Então, há uma realidade que nós sabemos que é impossível aos homens. Nós sabemos que a ciência não tem resposta para aquela situação. Um exemplo concreto que nós vemos no Evangelho, a ressurreição de uma pessoa que morreu. Não é? Tornar essa pessoa à vida, fazer com que ela reviva. É um milagre, porque uma vez morta a pessoa, não há sobre a face da terra uma ciência capaz de fazê-la retornar à vida. E se isso acontece, é um milagre, não é? E um milagre que só pode ser operado mediante a fé. Agora, uma pessoa que vai rezar, que vai pedir a Deus uma graça impossível, ela precisa crer, não é? Deus, ele condiciona a nossa fé. O próprio Jesus, ele nos ensina que tudo o que nós formos pedir ao Pai no nome dele, se nós crermos de verdade, se nós crermos de coração naquilo que nós estamos pedindo, podemos acreditar que o recebemos. E quando Jesus está falando desta fé, não é? De que a gente acreditando naquilo que a gente está pedindo, a gente recebe, ele está fazendo referência justamente àquela mesma fé da qual ele dizia, se disserdes a este monte, transporta-te daqui para lá, e não duvidares em teu coração, ele obedecerá. Não é? Então, esta fé é uma certeza a respeito de algo que não se vê. A gente ainda não viu, mas existe dentro de nós uma certeza que nos garante que aquilo se fará. Eu poderia dizer a você que ela é a chave que destranca a porta dos milagres, não é? Das curas milagrosas. Então, é necessário que esta fé esteja presente dentro de nós. Agora, a fé carismática não é uma coisa que existe dentro de nós e fica presente na nossa vida 24 horas por dia, o tempo todo. Há momentos, não é, em que ela se manifesta. Então você pode ser um homem de fé, você pode ser uma mulher de fé, você pode viver essa crença nas verdades reveladas, naquilo que a igreja ensina, todo o seu dia, todos os dias da sua vida. Você pode viver essa fé fidelidade que vem as tribulações, as dificuldades, se abatem sobre você, mas mesmo assim você permanece fiel a Deus. E não ter manifestada em você essa fé carismática, porque ela é uma graça específica para certos momentos. Então, há um momento em que você está, por exemplo, intercedendo por uma pessoa e essa pessoa está em coma,
São situações que eu já presenciei. A pessoa está em coma, ou a pessoa não anda mais, ou a pessoa já foi desenganada pelo médico. E no momento em que a oração está acontecendo, você sente em Deus que Ele tem para aquela pessoa uma graça de cura física, de cura emocional, de cura psíquica, que Deus tem para ela, um milagre a ser realizado na vida dela. Você olha para a pessoa e não vê a menor possibilidade daquilo acontecer, mas você olha para dentro do seu coração e você tem certeza absoluta de que aquilo se realizará assim que você proclamar. Então você vence os respeitos humanos, você vence toda a dúvida e proclama aquilo que Deus colocou no seu coração, e esta verdade se realiza. Quero encerrar esse momento contando para você uma situação que eu vivi assim no Rio de Janeiro. Uma vez trouxeram para que nós rezássemos por uma pessoa em nossa casa, trouxeram esta pessoa, ela já não andava mais. Ela já tinha ido ao médico, que tinha procurado por todos os lados o problema que a impossibilitava de andar e não encontrava. Já tinha passado por tratamentos psicológicos, mas o problema dela não se resolvia. Por fim, vieram buscar a oração. Eu lembro que em meio a muitas libertações que Deus foi fazendo, me veio uma palavra ao coração, que era para ordenar, para mandar que aquela menina ficasse de pé. O momento já havia sido tão bom que dentro do meu coração me enchi de medo. Eu pensei, se eu disser para ela levante e ela não levantar, nós vamos colocar por terra todo esse momento de evangelização que acabamos de fazer. Só que a certeza que estava dentro de mim era maior. Eu tinha certeza de que se eu dissesse para ela levanta, ela levantaria. E essa certeza foi crescendo de uma tal maneira que eu digo que a palavra me escapou. Quando eu vi, eu já tinha dito. E foi um momento de muita alegria, de muito louvor a Deus, porque naquele exato momento, aquela moça voltou a andar. Imagine você como foi a família dela para recebê-la, né? Como foi a chegada dela em casa. Ela veio acompanhada de uma irmã e agora ela arrastada quase, né? Carregada no colo. E agora ela voltava para casa andando, porque ela tinha encontrado um Deus vivo, que se manifestou a ela através da nossa fé, da fé de quem rezou e da fé dela, porque ela abriu seu coração.